Nasci no topo da serra, no antigo Belém do Machado, no meu quixaramubim de sertão esturricado. Em uma ondulada terra de um verde vale encantado, na velha fazenda amargosa ou pomba de arribação, de quem eu conto uma prosa com amor e devoção. Lá vi garça, onça e veado em harmonia e em paz, peão tombando chifrado por novilhotes sagaz. Tomei coalhada no tacho, comi queijo e rapadura, pirão de carne escaldado, passei noite em luz de facho, mesmo de estribo calçado, tomei tombo de andadura. Vi gato do mato correr, vi peba sair do buraco, vi cobra se enfurecer, vi moça catando cavaco, vi raposa nas galinhas, vi caçaco no quintal, vi furão pela noitinha saindo do oco do pau, vi siriema no canto, galo campina de estalo, eu vi coruja no pranto, ouvindo do sino badalo. Vi bem te vi, triste vida, canário da terra brigão, enxada ao ombro na lida, eu vi cavalo do cão. Vi galo indiano briguento, eu vi jumento turrão, vi porco imundo nojento comendo merda no chão. Vi pato, marreco e ganso da beira do açude nadando. Vi tanta coisa e não canso de ficar imaginando. Vi seca feroz e brava, vi morador lamentar, vi homem brandindo clava, sem nenhum fome passar. Vi sapo boi na lagoa, vigia no cacimbão, caçote no pé de taboa, preá em fojo de chão. Vi rola coco cantando, vi sabiá laranjeira, caldo de feijão debutando, fogo pagou na mangueira, macaco quebrando milho, cutia no catolé, tatu bola e 4 filhos, vi homem cheirando rapé. Vi bananal cacheado, pau d'arco na primavera, curral de boi recheado, caranguejeira na era, vi bode pai de chiqueiro fazendo sem vergonhice com as cabras no terreiro, era aquela maluquice, os carneiros que fartura, e o borrego a berrar. Que coisa bela natura, meu Deus, que belo lugar. O cavalo pampo rinchando, o touro turbante a mugir, a cispacinha pastando, o burro querendo fugir, feijão verde, macaxeira, buchada, fuçura e toicinho. Vi cabra bom de peixeira, macaco prego e sonho. Cachaça no alambique, farinha no forno a torrar, mandacaru chique-chique, a cauã a cantar. Vi marmeleiro secando, vi mata-pasto morrer, vi araponga malhando, vi muito cavalo correr. O milharal na florada, a maniçoba a escorrer, o algodão em prensa acochada e o fardo a se fazer. Do velho engenho a moenda, a linda moça faceira, o flamboyant da fazenda, o seu pé de gamileira, a calçada da capela, o muro de alvenaria, no paletó a lapela, no rifle a pontaria. O papagaio, o tropeiro, o filho do funileiro, o Chico do Zé Boieiro, o forró do sanfoneiro, o papai Cunha, a vozinha, a Luzanite e a Esther, o fogão de lenha, a cozinha e a Paula em seu mistério. Juarez, Bebê, o Venâncio, o Doca Cunha a falar, Juarita, Milta, o Amâncio, o Pedro Cunha a cantar, a Judite e a Carmelita na tarde morna rezando, para São João, para Santa Rita e o longo rosário pro chão. Papai, mamãe, a casinha, a grota rompendo barreira, a longa tarde, a noitinha ou a vazão na porteira. O açude de Alagoas, pelo Ifoques construído, cobriu terras muito boas, tal qual amor destruído. A cachoeira do Angico em 84 morreu. Foi tanta água no pico que o menino Deus se rompeu. A fazenda era tão bela que tu e os pantaneiros passaram um dia por ela. Dormiram no pinto brejeiro. Tem tanta coisa singela, como um cabrito, um cordeiro, que retornar eu quisera, fazer o que não fizera, pois naquele tempo já era um pedaço do céu na terra. Hoje para mim é quimera, saudades daquela serra. Nota-se que eu sou de uma família rural e sou o terceiro de uma série de 12.
Nasci nessa fazenda que acabo de escrever. Até os 7, 8 anos, permanecemos na fazenda e o meu avô contratava, e meu pai contratava uma professora primária para ensinar os seus filhos e os filhos dos moradores da fazenda. Aos 8 anos, minha primeira professora foi do Cenis. Eu fui para o Canindé, no Ceará, e fui estudar no grupo escolar, Monsenhor Tabosa. E neste grupo escolar, Monsenhor Tabosa, a minha mente praticamente começou a se formar. Aos 10 anos, mais ou menos, para 11, o meu pai trabalhava com seguro de vida e foi transferido para Juazeiro do Norte para ser o inspetor regional dessa companhia, no Cariri. Note-se que eu estava saindo de uma cidade do meu estado, totalmente ligada à igreja, que é São Francisco do Canindé, que tem uma basílica, e nós fomos para a terra do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Lá minha cabeça foi feita no Colégio Salesiano São João Bosco, onde até os 14 anos estudei. Mas a família era grande, 12 filhos e a minha mãe. Temos que ir embora, temos que ir para Fortaleza, esses meninos estão estudando, e a gente precisa abrir o caminho para eles. E veio o primeiro filho para Fortaleza para estudar, depois veio a segunda, no colégio interno, e eu fui o terceiro. Depois dos 3 filhos saindo do seio familiar para morar em outra cidade, na casa de tios, meu pai decidiu retornar para Juazeiro, retornar para Fortaleza, voltar para Fortaleza. E aí realmente a cabeça foi feita. Eu com 14 anos, os menores. Mas estava no peito, no coração, a minha terra. E eu decidi, nessa idade, a fazer agronomia. Quase que ia para o colégio agrícola lá, de Carpina, Pernambuco, mas terminei ficando em Fortaleza e ingressei antes no colégio Liceu do Ceará. O Liceu do Ceará, na época, era um grande colégio, só se ingressava naquele colégio através do concurso público. Meu pai já havia me matriculado no colégio Castelo Branco, mas a família grande, nós resolvemos nos submeter a uma seleção no colégio Liceu do Ceará. E tivemos êxito e terminamos o nosso curso científico no Liceu. Fizemos o vestibular para agronomia, fizemos o curso de agronomia. Na época das vacas magras, quando eu terminei meu curso de agronomia, não tinha emprego para praticamente ninguém. Mas eu tive uma felicidade de ser um dos poucos contratados. De aproximadamente 70 agrônomos, engenheiros agrônomos, apenas 4 conseguiram alguma atividade. Eu fui uma dessas pessoas, graças a Deus. E passei um ano na Ultrafértil, vendendo adubo numa terra seca, um adubo solúvel na água. Adubo químico, fertilizante químico, que para ser absorvido pela planta tem que ter água. E essa foi uma batalha, eu diria, em glória. Passamos um ano até a Ultrafértil fechar suas portas no Ceará. E eu fui trabalhar como engenheiro civil construindo casa. Emprego de carteira está lá como engenheiro. O engenheiro agrônomo pode construir prédio até 3 pavimentos na zona rural. E constrói pequenas barragens, aviários, apiários. Mas o próprio Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, permite a cidade, que o engenheiro agrônomo construa na capital, porque para não fazer concorrência ao engenheiro civil. Mas mesmo assim eu fui contratado.
Neste ínterim, ocorreram 3 seleções. Uma para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, uma seleção para a Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Ceará, SUDEC, e uma seleção para o IBGE. Os 2 anteriores concursos públicos abertos, o IBGE é uma seleção, que eu vou tentar descrever agora como é que foi feito. Eu, por felicidade ou infelicidade do destino, fui aprovado nas 3 seleções. Fui aprovado no INCRA, na SUDEC, mas o IBGE foi o primeiro órgão que me contratou. Como se deu esse meu ingresso nesta casa? Eu ainda estava nessa empresa privada, tomei conhecimento de que o IBGE estava selecionando engenheiros agrônomos para dirigir um projeto denominado Projeto CEPAGRO. E eu me apresentei na delegacia do IBGE no Ceará, sem conhecer absolutamente ninguém do IBGE, e pedi uma audiência com o delegado, na época, Francisco Conde Bezerra da Silveira. E o delegado substituto era Francisco Salles Carvalho. Pedi uma audiência, eu contei que estava desejando participar dessa seleção. Disse, olha, infelizmente a seleção já foi fechada aqui, a entrega dos currículos, mas começou a conversar e abriu uma exceção. E recebeu o meu currículo e encaminhou aqui para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio estava na direção do CBEA, Centro Brasileiro de Estatística Agropecuária, ao Fernando Ehlers, e era o primeiro chefe do Centro Brasileiro de Estatística Agropecuária. Um belo dia, 10 dias depois, provavelmente, chega em Fortaleza o Raul com uma relação, os currículos na mão. Consta que veio um número bastante razoável de currículos para cá, mas ele voltou com apenas 5 currículos na mão. E nós fomos fazer uma entrevista. Ele estava selecionando um técnico para dirigir uma pesquisa especial de bovinos, amostra nacional. E o colega Mário Fábio Pelos Falcão, que foi depois chefe do Departamento Regional Nordeste 3, em épocas um pouco atrás, foi escolhido para coordenar o projeto CEPAGRO no estado do Ceará. Mas o Raul, não sei porquê, resolveu me oferecer uma vaga como seu assessor aqui no CEBE, no Rio de Janeiro. Olha, eu gostaria de contar com o concurso da sua participação no trabalho. São poucas as pessoas que eu contrato na região dos estados. E só levo as pessoas depois de já conhecê-las e tudo. Mas eu estou lhe convidando para ser meu assessor no CEBE. Você topa? Eu casado de novo. Eu disse, eu aceito. Ele disse, faça o seguinte, converse com a sua mulher e volte aqui e me diga se você ainda aceita. Isso era mais ou menos meio-dia, eu voltei, fui para casa, conversei com a mulher disse, se tivesse uma vaga aqui no Nordeste, eu preferia ficar no Nordeste, mas eu sou casada com você e lhe acompanho para onde você for. Ele disse, tarde eu voltei. E aí? A mulher colocou essas... Se tiver uma vaga no Nordeste, ela prefere ficar no Nordeste. Aí ele disse, olha, nós vamos criar 3 vagas, vamos abrir uma vaga no Maranhão, vamos abrir a Paraíba e uma outra unidade, que eu não recordo bem o nome. Mas isso não é para agora. Mas aí cismou um pouco e pegou o telefone e ligou para o doutor Amaro da Costa Monteiro, que era diretor técnico do IBGE aqui no Rio de Janeiro. E na minha frente, na frente do CRONES, delegado, ele disse, Amaro, eu tenho um técnico para o Maranhão. E eu não ouvi a conversa do doutor Amaro com ele, mas ao final ele disse, olha, CRONES, o Pires é louco. Eu convido para ele ser meu assessor no CEBE no Rio de Janeiro e ele escolhe o Maranhão. Até então eu não sabia o porquê dessa reação dele.
Eu vou contar daqui a pouco o que foi que aconteceu. Esta foi a minha forma de ingresso no IBGE. Você pode ir quando? Eu digo, até agora. Eu disse, não, vamos um pouquinho de calma. Aí começou o treinamento da PEB, no Centro de Treinamento e Extensão do Estado do Ceará, pertencente hoje à EMATES, né? Na época ANCAR Ceará. E eu fui assistir esse treinamento, fui com ele. Até que ele ligou para o Raimundo Barbosa Júnior, que era o delegado do IBGE do Maranhão, na época, carioca, por sinal. Ele disse, Raimundo, eu tenho técnico, daí o doutor Amaro autorizou e ele deve chegar a dia tal. E em junho de 73, tendo passado por essa seleção em maio de 73, eu tive ingresso no Estado do Maranhão, ingresso do IBGE através do Estado do Maranhão, e assinei contrato no Estado do Maranhão. Aí começou a nossa via cruzes. Foi aí que eu fui descobrir por que daquelas palavras do Raul. O censo de 1960, censo demográfico, encontrou uma taxa média geométrica de crescimento do Maranhão em torno de 4,6. Isso é originário por quê? Em 58 teve uma seca no Nordeste e houve uma migração intensíssima de principalmente cearenses para o Vale do Mearim, Vale do Itapicuru. Com isso, a taxa média geométrica de crescimento da década disparou violentamente e todas as projeções de população do Estado do Maranhão foram baseadas nessa taxa média geométrica de crescimento, e isso tem função, tem influência no fundo de participação, que é a população. Quando chega no censo de 70, só se encontrou uma taxa de menos de 3, 2,86, uma coisa mais ou menos desse tipo. E todo o governo do Estado pôs em dúvida o resultado do censo de 1970, censo demográfico do Estado do Maranhão. E começou uma crítica violenta e a nossa instituição totalmente desacreditada pelo povo maranhense, pelos técnicos do Maranhão. E eu fui ter assento no Estado do Maranhão, desconhecendo este problema. Fui contratado para instalar o projeto CEPAGO. Dentro da instalação do projeto CEPAGO, eu deveria instalar o GCE, que é o Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias. O GCE é um colegiado, formado por praticamente todos os órgãos que algo tem a ver com o setor primário nas unidades federadas. E esse colegiado colabora na elaboração da previsão, principalmente da previsão de safra. E aí começou o meu problema. Como montar um esquema numa área onde a instituição estava completamente desacreditada. Para início desse meu depoimento, eu não recebi absolutamente um treinamento no IBGE. Cheguei na delegacia do Maranhão sem conhecer ninguém, mas tive, pelo menos, a felicidade de contar com a colaboração do delegado substituto do Ceará, que era Francisco Salles Carvalho, que me deu um pedacinho de papel escrito: procure esse rapaz aqui, chamado José Ribamar Gomes, e posteriormente chegou a ser delegado. José Ribamar Gomes era o coordenador da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, e o Salles era o coordenador da PNAD do Ceará. Como eles tinham amizade, disse: procure esse rapaz, se identifique com ele. Então essa foi a minha salvação no Estado do Maranhão, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Apresentei o Zé Gomes. E fiquei a ver navios. Eu não tinha absolutamente nada montado e nem tinha tido absolutamente nenhum treinamento. E ligava para o Raul e dizia: Raul, eu preciso que vocês me deem alguma informação. No Estado eu não recebia
transmissão de conhecimento de ninguém, porque eu era um técnico formado em agronomia, eles achavam que eu tinha a obrigação de saber. E eu nunca tinha feito um levantamento estatístico com os critérios metodológicos que o IBGE necessitava e queria. E eu fui aprender sozinho. Peguei toda a documentação da instituição e comecei a aprender, a estudar, a questionar, a pedir informações a um, a outro, e montamos o nosso esquema. E a apuração, me lembro como se fosse hoje, existiam os folders, propagandas do censo agropecuário. E eu pegava uma régua de 40 centímetros, no verso dessa propaganda, eu traçava as linhas, à mão, registrava o nome dos municípios e fazia a minha apuração. Aí, a máquina que nós tínhamos era a facite manual. Mas tínhamos os mimeógrafos nas unidades estaduais. Montamos o questionário, passamos no mimeógrafo e começamos a executar a tarefa. Primeiro, depois de montado o GSE, fomos conversar com o pessoal da SUDENE, que era um órgão federal, do Ministério da Agricultura, que era obrigatório no sistema. Essa quadra era formada por 3 diretores do Ministério da Agricultura, 3 do IBGE. Então, eu fui ao Ministério da Agricultura, consegui, pelo menos essa primeira adesão. A SUDENE, que também era federal, consegui essa adesão. Mas por que escolhi o Maranhão quando eu fui selecionado? Eu achava e entendia, como o Maranhão não tinha escola de agronomia, a maior parte dos agrônomos lá residentes tinham sido formados na minha escola. E grande parte desse grupo eu conhecia, tinham sido contemporâneos de escola, e eu achei a facilidade melhor de tratar do assunto com ele. Esse trabalho original era um trabalho de sapa. É um trabalho de sapa, você preparar o terreno para poder se montar, para poder, pelo menos, montar a sua casa. Bom, conseguimos fundar o GSE. Quando fui à Secretaria de Agricultura, tentar esse contato, que é básico, Secretaria de Agricultura e Rede Ematerce dos Estados, era básico do funcionamento do sistema. O Estado do Maranhão tinha publicado uma previsão de safras, baseada na equação da reta, não foi nem na equação da palavra. Pegou a taxa média geométrica de crescimento, e publicou para aquele ano que eu cheguei uma estimativa de 1.200.000 toneladas de arroz. E as informações que a gente tinha até então não atingiam 800.000 toneladas. E começou a primeira briga. Já tinha uma briga tradicional por causa do censo demográfico, começou uma briga por conta da informação da agropecuária. E o resultado é que nós tivemos que dizer que estávamos fazendo estimativa para o governo federal. E dentro de um esquema metodológico que havia sido proposto, que não estava fazendo estimativa política. Esse foi o primeiro problema. O Raimundo Barbosa Júnior deixa a delegacia e assume João Batista Cavalcante Neto. Tomou uma decisão que, na minha ótica, foi completamente errada, mas que ele achava que estava certo, e me designou coordenador do Censo Econômico em 1975. Eu estava com 2 anos. E eu nunca fiz censo na minha vida. Eu não posso aceitar. Mas naquela época existia um grupo de assistentes, eram 6 assistentes. Eu tinha já me dado com os colegas, já tinha feito amizade. E na cerveja da sexta-feira eles se reuniram, chegaram para mim e disseram: aceite
O senhor nunca fez censo, mas nós fizemos, nós sabemos fazer, nós vamos fazer o censo. Mas chegou no agropecuário, eu ainda não tinha vindo ao Rio de Janeiro 2 anos depois de contratado. E é aí que entra na minha história uma figura que até hoje a gente tem uma amizade muito grande, um senhor chamado Manuel Antônio Soares da Cunha. A gente ouvia falar muito do Manuel, E eu resolvi dar uma ligaçãozinha para ele. E ele disse, estou precisando da sua presença, precisando da sua ajuda. Passe um telex. Nós passamos um telex. Nós convidamos toda a rede. E o mestre foi nos ensinar IBGE. E eu tomei a decisão de fazer o censo. E ele me mandou os pupilos para o Maranhão para nos ajudar. E nós aprendemos a fazer juntos o censo agropecuário. Neste censo, e eu me lembro muito bem, cada unidade, hoje é muito bom, departamentalizado, cada área tem a sua função, base cartográfica tem o setor de base. Para fazer censo, quando chegava no censo, o agro, que era a SEAGRO, era responsável pelo censo, era a gente que preparava a base, era o nosso amigo Rosso era quem mandava para a gente, não tinha um setor separado absolutamente nada. E eu passei a dar expediente de manhã, de tarde, de noite, no IBGE, sábado e domingo, feriado, dia santo, e a minha mulher dizia, por que tu não te muda para esse IBGE logo uma vez? Mas o trabalho de base era feito nos setores. Não tinha nada de base cartográfica. Só que a base do Maranhão, acredito, muito provavelmente devia ser uma das menos, né, sofríveis, vou melhorar um pouco essa história, das bases cartográficas do país. A metade do estado praticamente não tinha mapa, né? Os mapas existiam, mas a gente podia dizer que eram croquis. Mapas com base, tinha muito dele na escala de 1 para 250 mil ainda. A escala de 1 para 250 mil se verifica com a precisão do mapa deles. Mas nós tivemos a felicidade de contactar com o pessoal da época do antigo Radan e recebemos todas as cartas do Radan. E tentamos ajudar a elaborar aqueles mapas, pelo menos a melhorar um pouco. E existia um órgão federal chamado SUCAM, Superintendência das Campanhas da Malária, que fazia 2 vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, 2 campanhas de combate à malária. Para que ele fosse a campo, ele tinha um croquis. De localidade A para localidade B, ele colocava. Bom, de posse desse croquis, nós fomos trabalhar os mapas, muitos deles do censo. O resultado é que o censo agropecuário saiu. De 75 saiu. Veio o censo de 80. Mas nesse censo, eu esqueci de dizer, nós tivemos inúmeros problemas. Por quê? No Maranhão, a lavoura na época, hoje eu não sei, era como aquela lavoura dos países africanos, lá do centro da África. A lavoura, ela caminhava. O caboclo maranhense, ele fazia a sua casa na borda da floresta de palha, de parede de palha, de chão de barro batido, porque ele não queria ter trabalho nem de derrubar palhoça quando ele fosse embora.
E ele tocava fogo na floresta a um máximo de 12 quilômetros. Por que esses 12 quilômetros? Porque era quando dava para ele ir e voltar no dia. E assim foi o consumo da floresta nesse país. Né? Você vai degradando a floresta, tocando fogo. A madeira dificilmente utilizada. Você tocava fogo na madeira e plantava o arroz utilizando o sacho. O sacho era um facão, enquanto no Nordeste Oriental a gente já usava a enxada, no Sudeste já usava a máquina plantadeira, o caboclo maranhense usava o sacho. O sacho era a ponta de um facão e ele trabalhava de cócora. E ele cavava o buraco com a ponta do facão e enterrava o arroz. Você vê a produtividade do trabalho do caboclo maranhense devido a esse tipo de cultivo. Então, o recenseador, para entrar numa zona de floresta dessa, se fazia completamente ao contrário do que se recomendava no censo. Você deu uma parte de questionário, depois verifica como é que estão os questionários, aí é que você dá o resto. Então, na região de Santa Luzia, tinha uma estrada chamada Santa Luzia Sailândia, em direção ao distrito do Arame, que não se sabia a quem pertencia, a gente dizia que era do município de Santa Luzia mesmo, pertencia ao Arame, outro dizia que era Grajaú. Tivemos que voar para verificar onde era que realmente estava. Então o recenseador saía com uma mula, 2 caçoar, né? Os questionários de um lado e do outro, e um pajem contratado para que ele pudesse ir e só voltar quando terminava o censo. E aí se descobriu que ele havia inflacionado o censo, porque ele estava recebendo por questionário preenchido, e ele achava que ninguém ia fazer uma supervisão naquela região onde ele tinha ido fazer a tarefa. O resultado é que quem dirigiu o censo na época era um colega nosso, do quadro, chamado Daniel, e descobriu o problema. O resultado, a Polícia Federal com metralhadora foi quem deu garantia de vida para esse rapaz para poder realizar o censo. Bom, veio o censo de 80, terminamos de fazer, e deu um problema na familiar. E nós retornamos para o Ceará. Essa foi a nossa epopeia no Maranhão, mas conseguimos montar o sistema. Ficou funcionando e funciona até hoje. E viemos para o Ceará. Viemos para o Ceará, mas eu, através de uma transferência temporária por um período máximo de 6 meses, que era um tipo de transferência que não existia no serviço público. Mas arranjaram para mim. O resultado é que, por interferência do Salles, que já, nesse caso já era o delegado, algumas outras pessoas, o doutor Wilson Távora esteve lá, era assessor do presidente na época de Mabaixo, e eu pedi o meu processo e todos os despachos me eram favoráveis pela minha permanência no Ceará, e no fim o presidente nega. E eu simplesmente perguntei por que, ele disse, me dê de volta. Bom, o resultado é que eu fui para o Maranhão, fui do Maranhão para o Ceará. E o Salles me convida para assumir o serviço de administração da delegacia do IBGE no Ceará. Mas antes desse convite, eu fui para o SEAGRO do Ceará, que era coordenado pelo Marley, que eu citei o nome ainda há pouco. Passamos perto de 3 anos, 2 anos e meio da administração, assumiu uma nova administração, tem Augusto Leite de Castro, e eu solicitei o meu retorno na área de onde minha área de origem, que era agropecuária. O Márlio passou para delegado adjunto, ficou trabalhando no gabinete, nós tínhamos 2 prédios, e eu voltei para a vida 13 de maio, lá no Ceará. O Salles, por sua vez, que tinha sido delegado, disse, não, eu gostaria de trabalhar lá no SEAGRO Contábil.
o doutor Benedito, que era o delegado adjunto, eu gostaria de ir trabalhar lá no Otávio. O chefe da agência Fortaleza, que era filho do seu Crones, tinha sido o primeiro delegado, disse, não, eu gostaria de ficar lá no Otávio. Aí eu denominei na época Fazenda dos Renegados. E nós ficamos durante algum tempo. Renegado foi uma brincadeira, lógico, né? As pessoas foram porque eram de outra administração. Chegou a administração nova e essa Fazenda dos Renegados tem história até hoje. Porque eu nunca mais me afastei dessa área. Nunca mais me afastei. Mas eu tive a felicidade de, enquanto servidor no Maranhão, ter sido lembrado, muito provavelmente, com certeza, eu digo até, pelo meu mestre, Manuel Antônio, de me indicar como um dos representantes no Nordeste naquele grupo que elaborava, pelo menos, dava o retoque final nas instruções e nos manuais e nos questionários. Enquanto eu estive no Maranhão, eu era representante do Nordeste pelo Maranhão. Passei para o Ceará, era representante do Nordeste pelo Ceará. Toda vida vem 2 representantes por grande região para os trabalhos da base cartográfica, de base de elaboração dos manuais e questionários docentes. E em todo esse período, eu no Ceará também passei a vir, com certeza por solicitação ou exigência do Manuel Antônio. Mas eu posso dizer que aprendi um pouco a fazer censo, não sei, metade talvez do que ele sabe, mas eu tenho muito desejo de aprender ainda, pelo menos nesse próximo censo, quem sabe eu ainda faço. Bom, eu vou voltar à história da Fazenda dos Renegados. Com a ida desse pessoal para esta área, começou uma nova fase no IBGE. Departamentaliza o IBGE. Departamentaliza. Mas antes eu havia esquecido de dizer, quando nós ingressamos no IBGE, foi na administração do professor Isaac Peternetes, através do Eurico de Andrade Neves Borges, era o diretor-geral. O nosso diretor técnico, repito, era o João Amaro, na época do professor Alvídio de Andrade Júnior, superintendente de estatísticas primárias. Essa foi a época. O Eurico resolveu fazer concursos públicos depois para a área de contas consolidadas do setor público, as meninas, as bibliotecas, né, foram contratadas, concurso para as bibliotecas, contas consolidadas. Nessa época começaram a tentar colocar técnicos recém-saídos, ou sei lá, através do concurso público da universidade, em determinados pontos. E nós tivemos, como representante da Companhia de Financiamento da Produção no GCA Maranhão, uma economista de mão cheia chamada Dia Aparecida Juliano. Era uma moça muito bonita, muito inteligente, havia sido formada pela Unicamp e era representante da Companhia de Financiamento do GCE maranhense, GCE do Maranhão. E quando soube que o IBGE estava contratando pessoas, falei assim, vamos me inscrever, tirou o primeiro lugar. O primeiro lugar montou contas consolidadas no setor público com a Neide Beres e conseguiu uma bolsa para fazer mestrado em economia na França. Eu era delegado substituto,
toda a vida eu me dei muito bem, graças a Deus, com quem estuda. Eu gosto de quem estuda. E ela veio conversar comigo. Eu disse, Odi, vamos fazer um documento, vamos pedir para você, talvez se o IBGE libera para você fazer o seu mestrado. E ela entrou com o pedido. E o IBGE negou. Pô, Otávio, negou, o que eu faço? Vamos pedir suspensão contratual. Eu conversando com ela, vamos pedir suspensão contratual. Você pede a suspensão, caminhamos a suspensão contratual. Por 2 anos para ela fazer o mestrado, voltar, ingressar no IBGE, o IBGE não tinha tido um tostão de custo nessa moça. Foi negado de novo. Esse parênteses que está sendo colocado aqui, é porque vem a propósito do que eu vou dizer agora. E essa moça decepcionada pediu demissão do IBGE e foi para a França. Depois de doutorado. Quando voltou, me procurou. Mas profundamente decepcionada, porque o paradigma da instituição aqui no Rio de Janeiro é de que na unidade regional você tem que ficar burro. Não é para você estudar. Essa era a ideia. Não, mas é porque era seletista, não podia, não sei o quê. Mas eu vou contar essa história, vou alongar um pouquinho essa história. Bom, isso morreu no esquecimento. Eu volto para a minha história antiga do Parque Ceará, e a Regina, minha atual substituta, engenheira agrônoma, chega para mim e diz, doutor, fui selecionada para fazer essa bolsa na Universidade Federal do Ceará. O que eu faço? Você vai fazer o mestrado. Mas como? Você vai fazer o mestrado, eu vou assumir. Achei que já tinha cacife para isso. E ela ficou olhando. Eu subi, fui ao gabinete, nessa época eu, Paulo Afonso de Aragão Araújo, grande amigo da gente. Paulo, aconteceu o seguinte fato. Eu contei a história da Regina. E aí? Ele disse, você não já deu a decisão? A decisão que eu tinha dado é que ela iria fazer o mestrado. Mas a gente tem que tentar fazer isso direito. Rapaz, telefonar para o Lenildo, que é amigo dele, te dá com ele. Pegou o telefone e liguei para o Lenildo. Lenildo, aconteceu isso. O Lenildo era o diretor na época. Ele disse, faça o seguinte, mande essa moça fazer o pedido para o mestrado. E a Regina fez e ele liberou. Então, quem quebrou esse paradigma da direção do IBGE não permitir que as unidades estaduais fizessem um curso de mestrado ou doutorado, do meu conhecimento, fora o eixo Rio-São Paulo, fui lá no Nordeste, através do Ceará. A partir da Regina ter feito mestrado, a Lucinha, que é outra agrônoma que trabalha com a gente, está emprestada, a Lucinha foi fazer. Depois vieram mais 2. Graças a Deus que o paradigma foi quebrado. Graças a Deus. Bom, mas desde quando nós ingressamos, eu me lembrava daquela historinha que eu contei no início, que a gente pegava propaganda do censo no verso, pegava uma régua de 40 centímetros, para poder fazer a operação. Nós temos um colega chamado Raimundo Pinto de Oliveira Júnior, por sinal filho de um ex-servidor do IBGE aposentado, ex-chefe da agência do IPU, que gostava muito de informática. Era um homem de informática e nós resolvemos conversar com ele. Antes dele, logicamente, tinha um outro colega que também gostava de informática, que era filho de outra servidora, Toninho. Nós tomamos conhecimento que o Sidão, lotado na unidade de São Paulo, havia desenvolvido um programa de entrada de dados.
para o levantamento sistemático da produção agrícola, uma pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil. E convidamos o Sidão para ir ao Ceará, mostrar como é que tinha desenvolvido aquele programa. E um dia ele desembarca no avião em Fortaleza, carregando, conduzindo uma impressora matricial. Quando chega na unidade, a unidade estava de greve. Não se permite a entrada. Apelamos e conseguimos. Resultado, aí foi o nascedor desse programa. Nós dissemos para o Sidão que era o que ele estava precisando, e ele, com a inteligência dele, montou um questionário para nós nessa impressora matricial. Só que a partir daí começamos a fazer a coleta de informação, a tabulação do equipamento Cobra. O equipamento Cobra depois foi desativado, passou para o equipamento Ediza, e o Toninho, esse que eu falei anteriormente, adaptou o programa. Aí veio o equipamento no ambiente Windows, e não eram compatíveis. E entra o Júnior e diz o Júnior, não, eu vou resolver esse problema. E esse programa foi desenvolvido aí há 10, 12 anos, e começou a rodar no Estado. Rodar no Estado, como já tinha o departamento regional, aí nós instalamos no Ceará, no Piauí e no Maranhão. O Pará solicitou, nós instalamos no Pará. Hoje ele está disseminado, está instalado no Brasil inteiro, com o programa desenvolvido lá, no Estado. O tempo foi passando, e eu nunca esqueci o meu período de Maranhão. Nunca esqueci. E eu tenho uma velha mania de tentar colocar os meus medos, os meus bichos no verso. E um belo dia eu, conversando com Raimundo Barbosa Júnior, ex-delegado do IBGE no Maranhão, falecido, ele dizia para mim, rapaz, um dia não era interessante a gente escrever um livro chamado Senso e Contrassenso? Eu digo, rapaz, que interessante, né? Senso e Contrassenso. Essa história ficou na minha cabeça, senso e contrassenso, senso e contrassenso. Um belo dia, ele disse, a cada 10 anos contados, no mundo se conta a vida. A cada verso cantado se canta a vida vivida. Para uns, o bem estampado. Muitos na pé entrando. O mal para tantos mostrado com o desemprego chegando. E as poucas nações no mundo acumulando riqueza. Era só criar um fundo para as muitas nações na pobreza. Investir no mar profundo e do homem a fortaleza. Isso faz algum tempo que eu escrevi. A propósito dele ter dito agora, é que recentemente a gente tem lido que há uma tendência no mundo desenvolvido de procurar as profundezas do mar. Esses 2 últimos anos, eles estão investindo mais nesse mar profundo. A gente aproveitou para colocar o senso e o contrassenso, e hoje eles estão fazendo isso. Depois eu me lembrei de contar uma historinha também do IBGE, do técnico do IBGE, em versos. E num belo dia,
eu escrevi censos do IBGE. Vocês como notam, eu estou sempre com censo na cabeça. O técnico do IBGE, na sua nobre missão, visita o rico chalé e o mais pobre rincão. Registra o nome do chefe, da rua e da sua cidade, do sítio ou localidade, o nome da profissão, se doutor ou magarefe, qual a escolaridade, o parentesco e a idade, se no lugar sempre morou ou se do outro estado mudou, se é manco ou tem miopia, se é de taipa ou alvenaria, o seu rancho ou moradia, se é próprio ou alugada, se foi cedida ou doada, se tem esgoto e energia, tem água da companhia, do poço ou do ribeirão, o lixo se é coletado, distribuído, queimado ou no riacho jogado, se tem banheiro e fogão, se o combustível é carvão, lenha ou gás de botijão, se há telefone, geladeira, carro, rádio e televisão, se é ou não da lavadeira ou da máquina de lavar, a roupa do ferro passar, quantos são os dormitórios, se existem mictórios, qual era a sua ocupação, é empregado ou patrão, trabalha na agricultura, na cria, silvicultura, bovino, caprinocultura, suíno, ovinocultura, apicultura, avicultura, equino e sericicultura. Qual a área cultivada, quantos são os animais, qual a madeira lavrada, quanto paga ao capataz, quanto gasta, quanto ganha, quanto resta, quanto faz de queijo de coalho e banha, de arroz de fubá e pamonha, quanto foi de canjiquinha, beiju, tapioca e farinha, se tem trator, implemento, mula, cavalo e jumento, arado, colheitadeira ou só ceifa trilhadeira. Se faz curva de nível em risco, se tem grade de arraste e disco, reboque utilitário, se vê o jornal diário, quantos são os caminhões, o total de embarcações, sino de encosto ou trincheira, se faz cura de bicheira, mal do chifre e batedeira, quantas cabeças de gado ainda estão no cercado, se tem grade de arraste disco, reboque utilitário, se vê o jornal diário, quantos são os caminhões, o total de embarcações, sino de encosto ou trincheira, se faz cura de bicheira, mal do chifre e batedeira, quantas cabeças de gado ainda estão no cercado, se faz adubação orgânica ou usa a química inorgânica, se irriga por aspersão, se usa pivô ou canhão, por suco ou microaspersão. Os dados assim obtidos, unidos e analisados, serão todos tabulados e à sociedade ofertados. Constitui a estatística a forma de previsão como uma maneira artística de desvendar a nação. E o IBGE continua a estar no meu caminho, na minha trajetória. Foi nesta casa aonde aprendi mais agronomia do que na universidade. Porque a universidade me deu o caminho, mas foi aqui que eu vim aprender. E tem muitas histórias a serem contadas ainda no IBGE. Não sei se alguém já contou o que acontece com os servidores da nossa casa. Não sei se alguém já contou. Se contou, me desculpem. Mas eu tenho uma historinha para contar a respeito do amor que esses servidores têm por essa casa. Trabalha comigo Francisco Damasceno Vieira. Ele tem 25 anos de IBGE, se me falha a memória. Ele foi remanescente daquele concurso, último concurso feito no IBGE em 1973. Quase 30 anos, 25 ele trabalha comigo, 20 anos. Ele tem os olhos assim, claros. Na época ele tinha um cabelo comprido, era a moda da época. Ele nasceu numa cidade pequena, no interior do Ceará. Foi concursado e foi ter assento no município de Quixadá. A agência de Quixadá funciona, na época funcionava, no prédio da prefeitura. Subia uma escada, tinha uma sala à direita,
E um belo dia, 6h30 da manhã, aquele rapaz de cabelo longo, olhos claros, está à espera do chefe da agência. E entra seu Jaime, chefe da agência, aposentou-se também, depois de 35 longos anos de serviço. Passou um transeunte, ele pergunta, é o chefe da agência. E ele se apresenta ao seu Jaime, como novo contratado do IBGE. A primeira resposta do seu Jaime foi: não gosto de ninguém da capital. De onde eu sei? Eu sou de Fortaleza. Na verdade, ele tinha nascido no interior. Ele não gosta de ninguém da capital. Na verdade, ele não estava gostando do cabelo comprido. Né? Resultado, aquela semana inicial, aquela preleção, para você ter cuidado com os instrumentos coletas, falei as instruções e resolveu aproximadamente 40, 50 questionários e mandou fazer movimento policial. E foi para a cidade de Itapiúna. Foi para Itapiúna, conseguiu os questionários. Arranjou uma namoradinha lá na praça de noite. No dia seguinte a namorada vai deixá-lo no trem. Cuidado com os questionários, cuidado com os questionários. Ele pega aquela velha pasta azul de recenseador, botou os questionários dentro, tem apinhado de gente, e procura um lugar lá na colocar pasta. Resultado, chega um menos avisado, foi botar um saco, derrubou a pasta ficou pela janela, o trem em movimento e a pasta perdeu-se. E ele, alucinado, para o trem, estava no quarto vagão, atravessou correndo, foi lá no maquinista, o maquinista, rapaz, só tem um jeito desse trem parar. É alguém caindo do trem. Ele voltou feito louco, pegou a outra pasta da roupa e pulou do trem. Pulou do trem para ir buscar os questionários dele. Quando pulou, o povo dizendo, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Ele rebentou-se todo. Voltou 600 metros procurando essa pasta aí no trem. Quando chega num serrote, conta ele, já sem camisa, né, todo arranhado, na cabeça. Vem um enxame de abelha cair em cima dele. Ele ficou estático, rezando, pedindo perdão a Deus dos pecados. Talvez pelo sabor do suor, as abelhas resolveram deixá-lo em paz. E ele consegue encontrar a velha pasta. Resultado, voltou para a estação de origem, tentar se medicar, e só chegou no IBGE, em Quixadá, na segunda-feira, que era para ter chegado na sexta. E o seu Jaime, chefe da agência, você gosta muito de viajar, não é? Aí veio a resposta, a pornografia, né? Ele tinha passado por todos esses problemas para poder segurar aquela pasta do IBGE e não perder os questionários. Quer dizer, essas histórias, elas ilustram, né, a preparação que o servidor antigo recebia ao ingressar nesta casa. Era da responsabilidade do dado. Tem um outro fato interessante que me conta o Elísio Fontenelle de Miranda, na época do INDEF, Instituto Nacional de Despesa Familiar. Ele era supervisor numa área em Fortaleza e foram selecionados diversos domicílios num bairro chamado Lagoa Redonda, hoje Lagoa Redonda, em Fortaleza. Coincidentemente, por esses acasos estatísticos, foram selecionados diversos domicílios da família Parente. O Elísio Fontenelle de Miranda era o supervisor no Instituto Nacional de Despesa Familiar e trabalhava com uma moça recém-contratada, muito bonita, que ficou dentro do domicílio desse casal recém-formado, aqueles célebres 7 dias. Pesava, media, né, contava. E a moça começou a ter ciúme da entrevistadora, a noiva.
e resolveu dizer para o marido que não queria mais aquele chafurdo na casa dela. E o marido aceitou a proposta da noiva. E quando foi um belo dia, 6h30 da manhã, chegava para pesar a história do café, a moça disse, não vai fazer mais não. Tocou horror na pesquisa. Todos os selecionados eram da mesma família parente. Porque no bairro morava família parente mesmo. Vai ser um efeito cascata. Esse não vai permitir, vai dizer para o seguinte, o resultado aqui eu vou perder não sei quantos. Chama o Elísio e conta a história. O cara é irredutível para atender a noiva, né? Aí o Elísio, depois de tentar todos os meios, não conseguiu e saiu com essa. Rapaz, vem cá. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Mas, macho, como é que você faz uma coisa dessa? Você com 20 anos, deixa que a sua mulher faça uma história dessa com você? Você já pensou daqui a 20 anos que ela não está fazendo contigo? Aí o sentimento machista nordestino parece que falou mais alto. Aí ele permitiu que a pesquisa continuasse. Aí aquela tomada da decisão do quem está na direção da pesquisa para verificar, né, para fazer com que o informante abra a sua porta realmente para a nossa casa. Nós estamos hoje com aproximadamente 33 anos na casa. Assumimos diversos cargos, como foi dito aí anteriormente, mas a nossa praia, nossa área realmente é a agropecuária. É porque é gratificante. Trabalhei na administração, mas você não tem o prazer que lhe dá você estar na área específica. O IBGE, repito, foi e continua sendo uma escola de civismo, uma escola de profundo conhecimento e me fez, durante todos esses anos, estudar. Existem pessoas que acham que estão formadas e não precisam mais nada na vida. Todo dia se aprende nesta casa. Todo dia. Eu estava dizendo que espero, segundo o chefe atual da minha unidade, Francisco José Moreira Lopes, eu estaria designado coordenador do Censo Agropecuário, próximo censo. Ele disse no GESEA, nós estamos trabalhando já a respeito do assunto. E espero que a gente conclua esse trabalho com a qualidade que se espera. Mas vocês têm notado que eu gosto muito, e vou repetir, de colocar meus medos. Eu não sei dizer, eu sei ler, mas eu gosto de colocar meus medos em forma de verso. E eu tenho, pelo Maranhão, especialmente São Luís, uma grande afeição. Passei perto de 10 anos. E um belo dia eu escrevi isto aqui, que eu gostaria que vocês ouvissem. Para São Luís me desloco no meu louco devaneio. Tenho que rever em loco da linda cidade o seio.
posso não comprar mais logo um pedaço do passeio. A Praia Grande, os mercados, a fonte do Ribeirão, estão no peito marcados como se for um brasão. De todos os meus pecados, hoje te peço perdão. Morri de amores por ti e te abandonei a sorrir. Grande saudade senti e quero me redimir. Retorno inteiro pra ti, genuflexo a te pedir. Aceita-me de volta, esta vez prometo não te deixar. Não quero saber quem fez a gente se separar. Espero um dia, talvez, tu possas me perdoar. A fonte do bispo, a eira, a porta e janela, os beirais, a meia morada, a ladeira, a morada inteira, os pardais, os teus barcos de madeira, os teus belos recitais, os azulejos, os balcões, a pedra de cantaria, as escadas das mansões, o faqueiro, a prataria, a serenata, as canções, sentia eu nada faria. Telhado, a rua estreita, tortuosa e a demonstrar, em cada mirante a espreita e a idade secular. No velho coreto a retreta e a boa música no ar. A cidade nova e as pontes nos conduzem à beira-mar. Na velha cidade as fontes, na nova o balançar. Uma e outra defronte querendo se confrontar. O rio Anil, bacano, o aterro, a Praia Grande. Na Bela Negra a miçanga, pois nos becos em que eu ande nunca mais te param canga. Nela só o amor resplande. Uma e outra, uma mostra do passado, a outra o progresso mostrando. É uma cantando um fado, a outra faceira sambando. As duas de braço enlaçado na praça do amor se amando. A ponta da areia, o caolho, a litorânea e o calhau, o arroz de cuchá e o molho, no Maracanã, no Jussaral, a água escorrendo do olho bem no fundo do quintal. Araçagi, Renascença, neste deixei enterrada metade da minha crença na cidade muito amada. A serpente ainda pensa jamais ser capturada. Não troco um boi de matraca por zabumba nem orquestra, mas qualquer deles atraca, mão sinistra ou mão destra. Para entrar não há catraca no balanço dessa mestra. Patrimônio mundial, meu sonho de bem viver, minha cidade mortal, meu sol, meu céu bem querer. É como um sonho carnal, preciso logo de ver. A minha mulher diz que eu tenho que um dia morar em São Luís de volta. Bom, mas as cidades que eu morei, eu já contei para vocês, eu nasci numa fazenda, morei em Canindé, morei em Juazeiro, morei em São Luís, morei em Fortaleza, que é a minha loura desposada do sol. Mas nós estamos chegando no final da caminhada. E eu creio que se apresenta já muito próximo à nossa aposentadoria. Eu já tenho contados 39 anos de serviço. Eu, na verdade, tenho 40 anos de serviço, contando as empresas anteriores, o IBGE, tempo de exército que eu contei. Então, eu resolvi escrever Caminho da Madrugada. A asa branca no ninho da velha árvore copada, me vejo pelo caminho mais doce da madrugada. Sai da caixa do meu pinho a nota mais afinada, mas piso no duro espinho e sinto no corpo a fisgada. E quando o sol levantar e as flores todas beijar, sugando delas o orvalho, e o voo da ave se alçar em busca de outro lugar, ainda resta o carvalho. Quando se está livre e solto para contar algumas histórias, a gente esquece. Nós iniciamos contando o ingresso
E o ingresso tem a ver exatamente com essa origem. Vou repetir, nós tínhamos muita pouca coisa. Na realidade, a estatística existia. Era o velho caderno D, era feito pelo Ministério, para o Ministério da Agricultura, com a criação da CEPAGRO, foram criados os GECES com esse objetivo. O Grupo de Coordenação de Estatística Agropecuária teve essa finalidade. Era exatamente formar esses colegiados que nós falamos anteriormente, denominados Grupo de Coordenação de Estatística Agropecuária. Nas cidades sedes de agência do IBGE, criar as comissões regionais, nos municípios a elas jurisdicionado criar as comissões municipais, que já haviam existido, essas comissões não eram novas, né? A ideia de se criar comissões municipais data de anos anteriores, só que elas funcionavam pouco, e a ideia da criação dos GECES, esse colegiado estadual, era que essas comissões passassem a funcionar mais diuturnamente, mais seriamente, pelo menos uma vez a cada 3 meses, a ideia é que fossem mensais. E nós contamos da dificuldade que nós tivemos. Nós tivemos uma dificuldade para formar o GCE no Maranhão. Imagine formar as comissões, mas foram todas criadas, né? Foram todas criadas. Porque nós saímos do Maranhão, que voltamos para o estado do Ceará, todas essas comissões estavam instaladas. E nós dissemos também anteriormente que começamos fazendo esse registro na mão. A máquina era a velha Facite, né? Manual. No censo de 75, tivemos a felicidade de IBGE comprar máquinas eletrônicas, né? Máquinas eletrônicas. Aquilo foi um avanço enorme, você sair daquela Facite com a máquina eletrônica. E terminamos, eu contei essa história um pouquinho, que hoje nós estamos com um programa de entrada de dados instalado em todas as unidades da federação, e esse programa foi desenvolvido no nosso estado, o estado do Ceará, e ele facilita sobremaneira o trabalho da estatística agropecuária. Eu não vou dizer que a estatística agropecuária hoje é melhor do que aquela. Eu posso até puxar um pouquinho de brasa para a nossa sardinha e dizer que ela é melhor, né? Mas eu não quero dizer que aqueles nossos companheiros que nos antecederam não faziam um trabalho direito. Pelo contrário, eu contei essa história que eu não sabia nada, eu fui aprender com eles. Eu fui aprender com o Gastão, né? Fui aprender com Enéas, eu fui aprender com o Zé Gomes, eu fui aprender com quem estava lá. Eu cheguei lá cru, sem nada saber, então aprendi com aqueles. É lógico que a outra visão que a gente tem, né, chega com mais gás, você tenta inovar, colocar coisas melhores, né? Pelo menos a gente pensa que é melhor. Eu acredito que hoje, com o advento das máquinas, dos computadores, você já tem mais velocidade. Hoje a própria crítica eletrônica faz com que você trabalhe menos, aquele trabalho mental que você tinha de fazer tudo na mão, hoje você já bota numa máquina, no computador, essa máquina está fazendo isso para você, você já divulga com mais tranquilidade, com mais facilidade. E eu digo, esse trabalho, esse programa de entrada de dados, repito, ele foi desenvolvido no Ceará e hoje ele está instalado no país inteiro, nas 27 unidades da federação, ele está instalado. O que nós estamos fazendo hoje, inclusive aqui no Rio de Janeiro, é uma explanação para os técnicos do departamento, da coordenação de agropecuária, considerando que todas as unidades, praticamente todas, estão com o programa instalado, mas técnicos da Coagro, alguns já desconheciam desse processo, e nós estivemos hoje aqui, ontem, esses 2, 3 dias, com esse objetivo de transmitir, fazer uma apresentação desse projeto para os colegas da área. O caminho foi longo, Eu acredito que tenha a sua melhoria, eu acredito que tenha tido a sua melhoria. O número de produtos hoje, inclusive, atinge, né, é um universo maior.
Produtos que não se levantavam naquela época se levantam hoje. A agricultura se modernizou sobremaneira. Enquanto nós saímos daquela agricultura que nós citamos no momento em que no Maranhão a lavoura caminhava, degradando, derrubando a floresta, hoje você tem as grandes plantações, né? Você já utiliza máquinas, novos implementos, utiliza irrigação. Então a própria agricultura se modernizou. Se a própria agricultura se modernizou, a forma estatística do levantamento também teve que se modernizar para a gente poder acompanhar esse processo. Na minha ótica, houve ganhos de qualidade, mas não jamais desmerecendo o trabalho das pessoas que nos antecederam. E, pelo contrário, toda essa história saiu com eles. Ali foi o alicerce, foi a base, foi montada, né? Os pilares foram montados ali em cima. Eu tive a felicidade de ingressar. Eu devo ter demonstrado que possa ser muito saudosista, posso ter demonstrado isso. Mas eu entrei na administração do professor Isaac Caternetti. Então, o que é que isso me faz lembrar? Eu, novo na casa, né, cheio de sonhos, e assumo a casa numa gestão de completa modernização do IBGE. O IBGE sai de uma autarquia já com os seus defeitos para uma administração nova, fundação, e podendo contratar, podendo adquirir equipamentos. Eu repito, brigando comigo mesmo, quem estava na minha frente por um treinamento mais, né? Mas achando que o professor Eurico, eu me recordo muito do professor Eurico, eu na administração, porque eu também fui, eu era delegado substituto, e eu tinha muito contato com o Eurico. E tem uma historinha, inclusive, a gente aproveita, agora cai na mente, essa mesma moça, a Dia Aparecida Juliana, de que eu contei essa história, quando ela foi selecionada, aí foi aquela gratificação da gente, né? Aquela satisfação. A chefe da administração me chama, eu assumia muito a delegacia, e disse: olha, essa menina tem um problema. Ela veio da Unicamp, ela tinha um problema aí político. Eu disse: eu não sei dessa história, não ouvi essa história, porque ela estava me chamando a atenção para não assinar o contrato da moça, porque a gente estava naquela época de chumbo, e eu assinar a carteira da moça era um problema para nós instituição. Ela tinha vindo da Unicamp, tinha problemas lá. Eu digo: olha, eu não ouvi. Serviço público, para mim, vale o que está escrito. É isso? Vale o que está escrito. Eu não ouvi essa história. Mas aí eu tive a clarividência de telefonar para o Eurico. Eurico, eu não tomei conhecimento disso. E ele disse: nem eu. E a moça foi contratada. Que eu não sei o que era que ela tinha lá no campo. Eu não soube da história dela, da pregressa. A informação foi essa: ela teve um problema lá na Unicamp, que eu não sei que problema foi esse. Elas não me contaram qual foi, nem eu quis saber. Mas a administração do professor Isaac com o Eurico, eu acho que foi uma administração muito rica. Posteriormente, eu tive a administração do professor Gessé. Eu não acredito que tenha sido tão rica quanto a anterior, não sei. Minha visão talvez tenha sido um pouco menor. Depois vieram muito bons administradores. O Bessman dizem que foi um bom administrador, vocês estavam mais próximos aqui. O Eduardo hoje tem tentado, pelo menos, uma política
que a gente ouve, que está no interior, que é uma política de pessoal razoável, a conversa que se comenta. Eu não estou muito ligado ao processo, mas pelo menos o projeto que se apresenta é um projeto, acredito que viável. E nas unidades estaduais, eu tive o Paulo Afonso de Aragão Araújo como muito bom administrador da nossa unidade. Muito bom administrador. O atual chefe da unidade estadual é um rapaz muito bondadoso, muito estudioso, cria da casa, cria do IBGE, entrou, por sinal, na agropecuária, era filho do ex-chefe da agência de Maranguape, de saudosa memória, aposentou-se com 40 e tantos anos, devido a problemas, inclusive, perdeu a sua agência, né? Perdeu o ânimo, dizem até que faleceu, coitado. Talvez tenha sido um desses motivos, terem tirado a sua agência. Né? Essa história de sua agência é no bom sentido, né? A pessoa se dedicou a vida inteira à agência e a agência fechou. E ele, por conta disso, definhou, teve uma depressão, aí teve um infarto, teve um AVC e faleceu. O atual chefe é filho desse rapaz. Para a estatística agropecuária, esse foi o primeiro grande problema, o primeiro grande laço. Laço não, um grande laço. Quando você reduziu o número de agências para 800, que regionalizou, você melhor administrou. É inegável o fato, é inegável. Mas para a estatística agropecuária que você levanta em nível de município, já criou um certo problema. Mas mesmo assim ainda estava bastante razoável. E funcionou bem. 800 e poucas agências, funcionou bem. As 800 e poucas agências, o IBGE tinha 4 mil e poucos municípios, se me falha a memória. Né? 4 mil mesmo. Hoje nós somos 5.500 e alguns municípios, 585 agências. Para a estatística agropecuária é um problema, porque a nossa unidade de levantamento é o município. Aumentou o número de municípios e diminuiu o número de agências. Cria-se o primeiro problema. Se fosse para funcionar com os recursos que lhes são devidos, ainda era possível se administrar bem. O veículo, computadores, não faltar, né, combustível, não faltar o toner na impressora, não faltar impressora, ter recurso para a diária, ter o recurso para o combustível. Hoje você tem o carro, não tem o dinheiro da gasolina. Hoje você tem a impressora, não tem o toner. Hoje você tem computador, não tem a impressora. Hoje você tem o computador, não tem o toner. Não tem... É um grande problema, Eu tenho a felicidade, estou falando na primeira pessoa, para poder assumir aquilo que digo. Eu tive poucas ingerências no trabalho que nós executamos. Nós tivemos a abertura suficiente para, repito, fazer funcionar esse sistema que está instalado no Brasil. Nós temos uma pesquisa, estava conversando a respeito dela hoje de manhã com o coordenador de agropecuária. Fazem 12 anos que nós executamos uma pesquisa no Nordeste, que é a pesquisa da castanha de caju na indústria. Ela teve um objetivo. Essa pesquisa visa
fazer uma medição da estimativa da matéria-prima castanha de caju com a matéria-prima que ingressa na indústria. Mesmo a gente sabendo que existe o problema dos estoques, né? Mas ela tem uma curva. E o questionário ele dá a entrada mês a mês. A gente tem condição de verificar calendário de oferta para testar a informação da estimativa do levantamento de previsão de safra. E nós tivemos essa abertura técnica de fazer funcionar essa pesquisa sem interferências outras. E a gente, muito provavelmente, o IBGE hoje, IBGE instituição, estará assumindo essa pesquisa. A conversa com o Flávio hoje era essa. Uma pesquisa desenvolvida numa unidade estadual que, quem sabe pela primeira vez, a instituição assumiu. Foi uma coisa dada pelo inverso. Eu acho que não existe fato esse registro, esse tipo de registro. A gente sempre na unidade estadual faz o que vem de cima. E essa ela começou no GCE, que é uma pesquisa do grupo de coordenação, não é do IBGE, unidade estadual, é o grupo de coordenação de estatística agropecuária que resolveu fazer a pesquisa, assumiu, mas ela tem um logotipo do IBGE, GCE, mas tem um logotipo do IBGE, que não deveria ter, né? Deveria ter um logotipo do próprio colegiado. Então, autonomia técnica, eu sei que colegas meus falam muito a respeito de terem, mas eu, sinceramente, eu até hoje não fui barrado nas minhas pretensões. Sempre o que a gente apresenta como um projeto, vamos fazer assim, normalmente eles são aceitos. Às vezes ele não é aceito mais por conta de recurso mesmo. Agora mesmo a gente estava tentando fazer, a pesquisa da banana nós realizamos no Ceará, também pesquisa na unidade, pesquisa do crescimento, taxa de crescimento da população bovina, também fizemos isso, na própria unidade. O grande impasse, o grande imbróglio na história toda é a falta de recursos. Eu não diria humanos, mas eu digo recursos materiais realmente. Porque o governo militar, eu entrei nessa época, né? Entrei nessa época do governo militar. Eu queria ver o que tinha mudado para pior, mudado para melhor. Eu terminei de dizer, nós tínhamos 800 agências, baixou para 500, para a estatística pecuária piorou. Eu falei ainda agora isso, né? Eu tinha 800 com 4.000, hoje eu tenho 500 e pouca para 5.500, 5.500, para a estatística pecuária piorou, eu tinha colocado isso, né? Agora, politicamente, eu coloquei para a instituição, politicamente, aí é a cabeça de cada um, né? Cabeça de cada um. Política de pessoal, é isso que você está falando? Política de pessoal. Eu acho que se ganhava melhor naquela época se a política de pessoal resume-se única e exclusivamente em termos em termos salariais. Eu vou dar um exemplo. Eu fui chefe da SEAGRO e a SEAGRO era DAS. Eu tenho um DAS incorporado. Eu tenho DAS incorporado, R$ 1.000 e poucos de DAS incorporado, obtido naquela época. E hoje é uma FG de R$ 140 para fazer um trabalho maior do que eu fazia naquela época. Então, salarialmente é pior. É pior. Não tem nenhuma dúvida. Eu ganhava naquela época mais de 40 salários mínimos, hoje eu ganho menos. Agora, a satisfação pessoal, eu garanto a você que é muito melhor hoje. Satisfação. Tive a felicidade de entrar com o paradigma do IBGE. Eu entrei no Ceará e fui no Maranhão. Apesar de eu assinar contrato no Maranhão, eu entrei no Ceará. E o Ceará tinha um paradigma chamado Francisco Cronge Bezerra da Silveira, que eu falei anteriormente. Né? Que na mesma hora que o Raul estava nos entrevistando, ele estava no meio dessa entrevista. Ele também foi quem me escolheu. Ele e o Salles, os três juntos é que realmente me escolheram. Né? E eles não me conheceram. Eu contei essa história
né, para dizer que quando eu fui selecionado, eu não tive indicação política de quem quer que seja. Eu contei essa história, sem citar política na história, porque eu não conhecia ninguém. Pedi uma audiência sem conhecer viva a alma e tive a felicidade de ser selecionado. Por um técnico que nunca tinha me visto, foi Raul Fernando Hélio, vindo aqui do Rio de Janeiro, que levou os currículos na mão para entrevistar. E mais o Cruz Salles. Então eu ingressei pela porta da frente, graças a Deus. Né? Agora, que tem injunção, que tinha injunção política na época, tanto tinha que eu fui para o Maranhão, mas tinha vírgula, ainda tem mais essa, tinha vírgula. Eu vou dar um exemplo. No Maranhão, eu entrei na administração do Raimundo Barbosa Júnior. Quem botou o Raimundo Barbosa Júnior no Maranhão foi a direção do IBGE, do professor Isaac Atanex. Ele saiu daqui, sei lá, Rodolfo Enche, se me falha a memória, né? Rodolfo Enche. Escolheu, por quê? Porque o Maranhão era, a história que eu contei inicialmente, que eu não sabia para onde eu tinha ido, né? Não sabia para onde eu tinha ido. Saiu um técnico do Rio de Janeiro para o Maranhão por causa da injunção política, da briga lá, estava desacreditando o IBGE por causa do censo, de 1970. Então o Raimundo saiu, foi um outro técnico de outro estado para não ter gerência no Maranhão, para não ter gerência do Sarney, para não ter gerência do professor Pedro Neiva de Santana, que era governador na época. Né? Se nessa época o governo tivesse injunção, tinha colocado um deles lá. Nos órgãos federais, acredito eu, e aí é que a gente tem que pensar. Agora tem, né, os órgãos federais, essas pessoas iam mais de cima para baixo, né? Não vinha assim de baixo para cima. Saía de cima para baixo a história. Né? Porque no Maranhão não foi. Depois eu fui, inclusive, substituto do delegado, do servidor oriundo do Rio Grande do Norte. Do céu do João Batista Cavalcante Neto. Eu era substituto dele, ele tinha vindo do Rio Grande do Norte, eu fui ser o substituto dele, João Batista Cavalcante Neto. Posteriormente, do João Batista Cavalcante Neto, assumiu Zé Ribamar Gomes. Zé Ribamar Gomes, não, Zé Gomes assumiu Antônio Rufino Filho. Antônio Rufino Filho, esse sim, esse teve injunção política. Esse teve injunção política, do próprio Estado. Depois teve o Zé Gomes, que não teve injunção política, acredito eu, que era o técnico da área. Eu acho que foi exatamente aquele caminho da madrugada. A minha madrugada foi exatamente aquela, né? Só para restar o velho Carvalho. Eu desejo aos novos que ingressam nessa casa, prego, e não deixo que aconteça com eles o que aconteceu comigo. Eu contei a história de como eu fui recebido. Por isso, todo servidor novo que ingressa na minha área, ele tem a visão completa da instituição. Tudo que é possível a gente ensinar, a gente ensina. Porque, infelizmente, eu não tive isso. Se não fora meu guru e meu mestre ali, talvez eu não tivesse ficado no IBGE. Sinceramente. Se não fosse o Manuel Antônio Soares da Cunha, talvez eu não tivesse ficado. Valeu a pena? Valeu a pena.